E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual aqui no canal. Hoje, a gente preparou um conteúdo super especial para a turma do sexto ano revisar e fixar de vez a matéria. A gente vai fazer uma verdadeira viagem pelo tempo e pelo espaço para entender, tintim por tintim, como a humanidade representa esse nosso mundão geográfico. É um tema fascinante e, sinceramente, a base de tudo para quem quer dominar a geografia. Então, vamos lá? Bom, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes bem dinâmicas. Primeiro, o que é um mapa. 2, como as pessoas representavam o espaço no passado. 3, a tal da cartografia digital. 4, as imagens de satélite. E para fechar com chave de ouro, o quinto ponto é uma atividade prática incrível. Começando pela seção 1, o que é um mapa? Os fundamentos. Afinal de contas, por que a gente, desde os tempos das cavernas, tem essa necessidade tão grande de registrar e desenhar os lugares onde vivemos? Para matar essa charada, a gente precisa entender 2 palavrinhas mágicas. Primeiro, mapa. Um mapa nada mais é do que um desenho reduzido do espaço geográfico. É como se a gente encolhesse a realidade para caber no papel, mostrando as ruas, os rios, as cidades. E cartografia? Bom, a cartografia é a ciência por trás de toda essa mágica. É a área de estudo dedicada exclusivamente a representar a Terra. Dominar esses 2 conceitos é o primeiro passo da nossa jornada. E olha, não precisa pensar que mapa é só aquele impresso bonitão, super complexo, não. O mapa pode ser feito só de cabeça, puxando pela memória, o que a gente chama de mapa mental. Ou então pode ser um rascunho rapidão, desenhado à mão livre mesmo, só para explicar um caminho para alguém. Na geografia, a gente chama esse desenho feito à mão de croquis. É o jeito mais prático e direto de colocar o espaço no papel sem nenhuma complicação. Mas nem sempre a gente teve papel, caneta colorida e tecnologia sobrando. Então, bora para a seção 2. Como representavam o espaço? Uma viagem no tempo. A necessidade humana de se localizar passou por uma evolução, assim, de cair o queixo ao longo dos séculos. Dá só uma olhada nesse contraste. É surreal. De um lado, pinturas rupestres, desenhos feitos na pedra há milhares e milhares de anos que o pessoal usava para marcar coisas básicas, tipo onde caçar ou onde achar um rio. Do outro lado, séculos depois, a gente já vê um mapa histórico super elaborado. Esse salto de um simples rabisco na caverna até o desenho de continentes inteiros mostra bem como a nossa vontade de explorar e entender o mundo foi crescendo. Para a gente se situar nessa linha do tempo, o mapa mais antigo que se tem notícia foi feito lá no Iraque, uns 2.500 anos antes de Cristo. Depois, na Antiguidade, os gregos e os egípcios deram uma bela refinada nessa técnica. Curiosamente, na Idade Média, a coisa mudou de figura. Os mapas passaram a ter um significado muito mais simbólico e religioso, geralmente no formato de um T dentro de um O. A precisão matemática meio que ficou em segundo plano, dando espaço para a fé. Mas aí chegou o século XVI, a era das grandes navegações, e não dava mais para chutar o caminho. Usando instrumentos incríveis para a época, como o astrolábio e o sextante, os mapas voltaram a ser altamente detalhados para guiar os navios por novos territórios. Com o tempo, a necessidade de precisão nunca mais parou de crescer. O que nos traz à seção 3, a cartografia digital. A revolução tecnológica. O século XX trouxe desafios enormes, como as grandes guerras globais, que, junto com a invenção dos computadores, simplesmente viraram a cartografia de cabeça para baixo. Um verdadeiro divisor de águas. E tem um ano específico que mudou as regras do jogo: 1957. Foi o ano em que a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiríssimo satélite artificial da história. Antes disso, a gente só conseguia ver a Terra de cima voando de avião. Aquele momento inaugurou a era espacial e elevou, literalmente, o nosso ponto de observação lá para as estrelas. Mas calma lá, não vamos esquecer dos aviões. Eles, e hoje em dia os drones também, continuam sendo fundamentais e capturam fotos aéreas basicamente de 2 jeitos. A gente tem a vista vertical, que é a foto tirada com a câmera apontada retinha para o chão, num ângulo reto, que é perfeita para medições precisas. E tem a vista oblíqua, que é aquela foto tirada meio de lado, inclinada. Essa é excelente para mostrar o relevo e as laterais dos prédios, entregando uma baita noção de profundidade. Mas, querendo ver o planeta cada vez com mais clareza, a gente volta para o espaço. Entramos agora na seção 4, imagens de satélite. Olhando do espaço. Foi juntando os satélites lá em órbita com os computadores superpotentes aqui embaixo que a criação de mapas atingiu seu nível mais alto. E aqui vai um detalhe que muita gente não sabe.
Os satélites de mapeamento não ficam simplesmente lá em cima batendo fotinhos com uma câmera normal, como a do nosso celular. Na verdade, eles fazem o que chamamos de sensoriamento remoto. Eles usam sensores para captar as ondas e energias que a superfície da Terra emite ou reflete. Essa montanha de dados invisíveis viaja até os computadores e é convertida nessas imagens fantásticas em 3D que a gente usa para estudar cada centímetro do planeta. E com todo esse mar de dados na mão, dá para organizar mapas com focos totalmente diferentes. Por exemplo, se a ideia é focar na natureza, a gente cria um mapa físico que destaca onde tem montanha, rio, planície, floresta. Agora, se o objetivo for mostrar como a humanidade dividiu o território, aí a gente usa o mapa político, que é aquele clássico que mostra as fronteiras dos países, onde começa um estado e onde termina uma cidade. Outra sacada genial são os mapas temáticos. Eles pegam todas aquelas informações complexas e traduzem de um jeito muito visual, usando paletas de cores específicas, linhas e símbolos. Dá para mapear quase tudo. Para onde vai o clima, onde estão os bancos de uma cidade, dados demográficos, se uma região tem saneamento básico ou não. É literalmente pegar informação pesada e transformar num desenho super fácil de analisar. A gente falou bastante de tecnologia e história, mas como isso se aplica no nosso dia a dia? Chegamos à seção 5, atividade prática. Sua vez de mapear. Agora é hora de pegar essa bagagem toda que a gente acabou de ver e colocar a mão na massa. Quando a gente coloca lado a lado um croquis simples, aquele desenho feito à mão, e uma imagem de satélite toda tecnológica, fica bem claro que na geografia as duas coisas têm propósitos e valores imensos. A imagem de satélite dá precisão absoluta, mas o croquis mostra o mundo do jeito que a gente percebe e vive as direções. E a missão de casa hoje é justamente essa, criar uma representação visual com as próprias mãos para fazer um mapa nota 10. O passo a passo é simples, anota aí. Passo 1, desenhar o caminho da saída de casa até a chegada ao colégio. Passo 2, marcar direitinho esse trajeto, prestando atenção nas ruas e nas direções que se toma. Passo 3, incluindo no desenho aqueles lugares e construções que mais chamam a atenção ao longo do caminho. E, passo 4, para ficar com cara de mapa de verdade, usar cores diferentes e criar símbolos para destacar cada um desses pontos. E o grande segredo de todo bom cartógrafo é a legenda. É ela que explica o que é cada símbolo utilizado, para que qualquer pessoa consiga ler a criação. Se houver uma igreja no percurso, dá para desenhar uma pequena cruz ou uma torre e explicar isso lá na legenda. Tem o supermercado? Desenha um carrinho de compras. Passou por uma praça? Bota o símbolo de uma árvore verde. Essa organização visual é fundamental. O simples ato de observar e registrar o entorno desenvolve um raciocínio geográfico absurdo. E aí fica uma reflexão final para a gente pensar. Como será que essa nossa capacidade de representar e entender o espaço pode ajudar a guiar o futuro? Porque, convenhamos, entender de onde viemos, os caminhos que fazemos hoje e as tecnologias que usamos é o primeiro passo para transformar a realidade de amanhã. É um momento ideal para colocar a atividade prática em ação, revisar a matéria e a gente se vê na nossa próxima explicação visual. Até lá!